Por que sua vida parece escapar pelas mãos, mesmo quando você está tentando de tudo? Há um tipo de cansaço que não é físico, um esgotamento silencioso que não se explica por tarefas acumuladas nem por noites mal dormidas. É a sensação de estar sempre em movimento, mas não sair do lugar, de tentar, se esforçar, fazer o possível. E ainda assim, algo dentro permanece vazio. Como se a vida estivesse sendo vivida por você, mas não a partir de você. E nesse ruído constante de estímulos, cobranças e expectativas, uma pergunta começa a ecoar. Será que sou eu quem escolhe o meu destino? Ou apenas reajo ao que o mundo me empurra? Essa é a dor de viver à mercê dos eventos, das notícias, das emoções dos outros. E aos poucos, mesmo sem perceber, você começa a se perder de si. Vai se afastando daquele centro interno que conhece a direção, que sente o que é verdadeiro, que sabe o que importa. Porque quando não há esse centro, tudo começa a girar demais. O mundo gira, a mente gira, o coração gira e você gira junto, sem chão, sem eixo, sem clareza. Talvez tenham te ensinado que liberdade é viver sem regras, que controlar é aprisionar, que disciplina é sinônimo de rigidez. Mas e se essa liberdade sem forma for justamente o que está te aprisionando? E se o que você chama de liberdade for, na verdade, uma fuga? Fuga de si. Fuga da dor, fuga do silêncio. Carl Jung disse algo que nos confronta com coragem. Aquilo que você não torna consciente se torna o seu destino. Em outras palavras, tudo o que você evita olhar vai te governar por dentro. Tudo o que você reprime vai escolher por você. E nesse cenário, a disciplina surge não como controle opressor, mas como libertação. A disciplina como ferramenta de consciência, como alicerce para o autoconhecimento, como prática amorosa de reconexão com quem você é e com quem ainda pode se tornar. Napoleon Hill, estudioso da mente e do sucesso humano, afirmou que a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização, entre querer algo e realmente viver aquilo. Mas e quando essa ponte parece quebrada? E quando você quer mudar, mas repete os mesmos comportamentos? E quando sua intenção é clara, mas seus atos dizem o contrário? A neurociência traz respostas. Joe Dispenza nos mostra que padrões neurais automatizados moldam nossas escolhas, sem que percebamos. Você quer o novo, mas seu cérebro ainda está preso ao velho. Você deseja transformação, mas seus circuitos ainda vibram em sobrevivência. E por isso, repetir novos comportamentos com consciência, com presença, com intenção, é um caminho real de reconstrução interna. Mas não se trata de forçar, reprimir, endurecer. A disciplina estoica, aquela que nasce da filosofia dos antigos sábios, não é rigidez. É canalização. É usar sua energia vital não para controlar o mundo, mas para sustentar aquilo que tem significado. É escolher, a cada dia, alimentar o que te fortalece e silenciar o que te dispersa. Então, se você sente que está espiritualmente exausto, se carrega o vazio mesmo rodeado de coisas, se tem medo de nunca descobrir seu propósito, se luta contra ciclos que se repetem, talvez não seja porque você é fraco. Talvez seja apenas porque está tentando se libertar, sem antes se ancorar. Este vídeo não é um manual, é um espelho, um convite, um sussurro que diz: você não está sozinho, você pode criar raízes, você pode sustentar sua luz, você pode sim reescrever seu destino. E o caminho começa com um passo silencioso em direção a si mesmo. A prisão invisível, quando você confunde liberdade com impulsividade. Há uma ideia sedutora que circula livremente por aí. A de que liberdade é poder fazer o que se quer, a qualquer momento, sem explicação, sem estrutura, sem limites. Mas o que quase ninguém diz é o quanto essa ideia, quando levada ao extremo, se transforma numa prisão invisível, uma prisão sutil, mas profunda. Porque viver apenas por impulsos é viver à deriva, é reagir, 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 sem nunca realmente escolher. No início, essa liberdade parece deliciosa, como uma fuga do controle, como uma rebeldia contra tudo o que é rígido. Mas, com o tempo, ela cobra um preço alto. O preço da instabilidade, da exaustão, do vazio, o preço de não saber mais quem você é, porque tudo em você está mudando o tempo todo, sem raízes, sem direção. Essa falsa liberdade nos desconecta do verdadeiro eu, porque o verdadeiro eu não grita, não exige, ele sussurra. E para ouvi-lo, é preciso silêncio, presença, clareza.
Mas como encontrar clareza quando se está sendo puxado para todos os lados por desejos instantâneos, estímulos externos, comparações constantes e impulsos emocionais? A ansiedade, tão presente nos dias de hoje, não nasce do excesso de responsabilidades. Ela nasce da ausência de um centro, de um propósito, de uma estrutura interna que diga: isso faz sentido para mim. O caos do mundo só nos invade quando não há um alicerce dentro. E esse alicerce se constrói com intenção, com prática, com consciência. O cérebro humano, por natureza, prefere o conhecido. Ele escolhe o que é familiar, mesmo que esse familiar nos machuque, mesmo que repita dor, mesmo que nos mantenha pequenos. Isso acontece porque há segurança no que é previsível, mesmo que essa previsibilidade seja o próprio sofrimento. E é por isso que mudar exige mais do que desejo. Exige orientação interna, exige uma bússola. O estoicismo nos oferece essa bússola. Ele nos convida a parar de buscar controle sobre o que está fora e começar a cultivar o domínio sobre o que está dentro. Emoções, impulsos, reações, não com repressão, mas com lucidez, com firmeza suave, com presença. Pense em um cavalo selvagem, forte, vibrante, cheio de energia, mas sem rédeas. Ele pode se perder, pode se machucar, pode machucar os outros. Essa é a imagem da impulsividade sem consciência, força sem direção. Vontade sem sabedoria, movimento sem sentido. Agora imagine o mesmo cavalo, guiado por alguém que o ama, que o compreende, que respeita sua força, mas também lhe oferece direção. Esse é o papel da disciplina na sua vida. Não para castrar sua liberdade, mas para direcioná-la, para permitir que você chegue onde sua alma quer ir. E tudo isso começa em gestos mínimos. Não se trata de mudar tudo de uma vez. Trata-se de criar microestruturas de intenção todos os dias. Um simples momento de pausa pela manhã, um pensamento escrito no papel, uma pergunta sincera ao final do dia. Isso me aproximou de quem eu quero ser ou me afastou? Quando você começa a praticar essas pequenas ancoragens, o cérebro aprende que há segurança na presença, que há prazer na constância, que há liberdade na escolha consciente. E pouco a pouco, a prisão invisível da impulsividade vai se desfazendo. E no lugar dela, surge algo muito mais poderoso, o caminho de volta para si. Continua com os tópicos 2, 3, 4, 5 e a conclusão na próxima resposta. Dando continuidade ao roteiro completo. A disciplina não é repressão, é reconexão com o seu eu superior. Por muito tempo, confundimos disciplina com dureza, com repressão, com a ideia de sufocar desejos, ignorar emoções, anular vontades. Mas essa não é a disciplina que liberta. Essa é a disciplina que adoece, que nega partes de si em nome de uma espiritualidade que não sente, que não vibra, que não respira. Autocontrole não é sobre calar o que sente. É sobre aprender a ouvir sem se perder. É sobre permitir que a emoção passe, sem que ela tome o leme. A verdadeira disciplina é uma dança com a própria sombra. E Carl Jung, mais uma vez, nos mostra. Integrar a sombra é o mais nobre ato de disciplina. Porque fugir de si em nome da luz é apenas outra forma de escuridão. Não existe evolução sem atravessar o que dói. E o mito de que espiritualidade é leveza contínua impede muitos de crescerem de verdade. Às vezes, crescer é suportar o peso da própria verdade. É olhar para o que evitamos. É acolher o que julgávamos indigno de existir. Quando você transforma seus desejos impulsivos em rituais conscientes, algo muda. A energia se refina. A vontade se reorganiza. Você deixa de ser refém e se torna senhor de si. Não por imposição, mas por reverência. E isso se torna ainda mais real quando você estabelece um código. Não um código de regras, mas um código vibracional. Um compromisso com aquilo que te representa, que te eleva, que te cura. Durante 7 dias, olhe para suas ações, suas escolhas, suas palavras e pergunte: isso ressoa com quem eu sou? Ou apenas responde a um buraco que quero preencher? Essa é a disciplina como reconexão, como pacto com a própria essência. Não para se tornar alguém melhor, mas para lembrar de quem você nunca deixou de ser. Seu cérebro está sabotando sua intenção e é por isso que você não sustenta a disciplina. É doloroso perceber que muitas vezes não é falta de vontade, é sabotagem interna. E ela não acontece porque você é fraco, mas porque seu cérebro foi moldado para evitar o desconforto. A dopamina nos move em direção ao prazer imediato. Recompensa instantânea. Resultado agora. Mas disciplina exige o oposto. Exige esperar. Sustentar. Suportar o incômodo. E por isso falhamos. Porque queremos mudanças profundas com estruturas frágeis. Porque o cérebro sem treino
escolhe sempre o caminho de menor resistência. A prática da autodisciplina é, na verdade, uma desconstrução, uma quebra lenta dos circuitos automáticos que nos mantém na superfície da vida. Ela nos desafia, porque nos mostra o quanto ainda estamos programados para fugir do tédio, da dor, da espera, da verdade. Greg Braden afirma: quando nossas emoções vibram em coerência com nossa intenção, o universo responde com mais fluidez. Mas para chegar nessa coerência, é preciso atravessar as camadas que nos fragmentam. E aqui entra um método, simples, mas profundo. Primeiro, observe. Apenas observe. Não reaja. Veja o impulso nascer. Depois, interrompa. Respire. Silencie. Quebre o padrão. E por fim, haja, mas não a partir do impulso. Haja a partir da identidade que deseja construir. Esse ciclo, repetido com presença, começa a reconfigurar sua mente. Começa a plantar a semente de uma nova realidade. Porque disciplina não é força bruta, é insistência suave. É fidelidade silenciosa a algo que ainda não é, mas que já vibra dentro de você. O silêncio estoico como revolução interna. Porque reagir menos é um superpoder espiritual. Vivemos em um mundo de ruído. Todos falam, todos reagem, todos opinam, mas poucos escutam, poucos observam, poucos respiram antes de responder. E é nesse espaço, entre o impulso e a ação, que mora o poder verdadeiro. Reagir menos não é indiferença, é soberania interna, é manter sua energia limpa, é não entregar seu eixo a tudo o que passa. Epicteto nos ensinou: há coisas que dependem de nós, e há coisas que não. E a verdadeira autonomia vibracional começa quando aprendemos a soltar o que não nos cabe. Às vezes, se expressar sempre é apenas uma forma de reforçar o caos. Nem toda emoção precisa ser externada. Nem toda reação merece palco. Há força no silêncio. Há poder na pausa. Há sabedoria em observar antes de agir. Imagine, então, esperar 90 segundos. Só isso. 90 segundos antes de responder a algo que te tocou. Algo que te incomodou. Algo que te agitou. Durante esse tempo, respire. Feche os olhos, se puder. Sinta o corpo. Ouça o que está por trás da emoção. Porque às vezes, a resposta que você daria no impulso não vem do seu eu verdadeiro. Vem do medo, do ego, da ferida. Essa técnica simples tem transformado vidas. Como a de uma empresária que, no auge da pressão, aprendeu a ouvir o silêncio antes de agir. E só então, suas decisões começaram a ressoar com sua verdade. E sua liderança deixou de ser esforço. Tornou-se presença. Disciplina espiritual não é rigidez. É amor maduro por si mesmo. Muitos carregam feridas com a palavra disciplina, porque ouviram isso em tom de punição, de julgamento, de vergonha. Mas aqui, vamos mudar esse significado. Disciplina no caminho espiritual é um gesto de amor. Amor maduro. Amor que cuida, que sustenta, que não desiste de si. Quando você honra sua energia, você não se entrega ao acaso. Você escolhe com quem, como e por que se doa. Quando você respeita sua missão, você não vive mais pelo que é urgente. Você vive pelo que é eterno. Na cultura samurai, havia honra antes da vitória. Havia silêncio antes da ação. Havia preparo interno antes de qualquer movimento externo. E esse princípio ainda ecoa. Porque a verdadeira liberdade nasce quando você decide com o que se compromete. Quando sua alma faz um pacto com sua visão, com sua frequência, com seu futuro eu. Você pode, hoje, estabelecer essa aliança. Não com promessas grandiosas, mas com imagens, com datas, com gestos. Visualize sua versão mais alinhada e associe uma ação a essa visão. Algo que diga: eu estou vindo, eu estou me tornando. Essa é a disciplina espiritual, não como fardo, mas como caminho de retorno à essência. Conclusão. O destino como escolha repetida, quando a disciplina se torna identidade. Destino não é sorte, não é acaso, não é algo que te espera, mas algo que você constrói. A cada dia, com cada escolha, com cada não dito com coragem, com cada sim sustentado com fé. Viktor Frankl nos lembra: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade. A disciplina, nesse contexto, não é imposição. É clareza, é presença. É uma forma de devoção prática. Aquilo que você veio encarnar neste mundo. O caos externo continuará existindo, mas a firmeza interna será seu templo. Carl Jung, Viktor Frankl, Epicteto, Greg Braden, todos convergem para essa verdade silenciosa. Você não precisa controlar tudo, só precisa se tornar alguém que honra o que é verdadeiro.
mesmo quando ninguém está olhando. E nesse gesto, o destino deixa de ser um acaso e passa a ser você.